Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, esse da nossa playlist de tópicos de filosofia. E hoje nós vamos conversar sobre aquele terceiro personagem muito importante que é Aristóteles. Lembra, nós estamos falando dessa tríade grega, né? Que é Sócrates, Platão e Aristóteles. E hoje a gente conclui falando sobre esse terceiro personagem. Aristóteles também é chamado de o estagirista, porque ele é de Estagira, uma região da Grécia. Ele nasceu em 384 a.C. E como eu falei para vocês, esses três personagens, isso é uma coisa que chama muita atenção na história, porque eles estão interligados, né? Como que três gênios da humanidade, de tanta importância, de tanta produção, de reflexos das nossas vidas até hoje, 2020 anos depois, mais os 400 anos da história deles, 400 e tantos anos, então nós temos aí 2 séculos e meio nos separando e refletem diretamente nas nossas vidas, nos pensamentos, né, de uma forma mais organizada, mais sistematizada, nas universidades, nos pesquisadores de filosofia, mas também reflete na nossa vida no dia a dia. Como eu falei para vocês, essa filosofia ela vai refletir depois na elaboração de leis, ela vai refletir na forma com que funcionam as religiões, vai impactar principalmente o pensamento cristão, que é o próximo passo que nós vamos estudar depois, com Agostinho e Tomás de Aquino. E ele foi um aluno de Platão. Ele estudou aproximadamente dos seus 17 a 37 anos, então ele foi 20 anos aluno de Platão. E é interessante a gente parar um pouco para pensar nisso, o que é a preparação de um intelectual. Né? Quando nós falamos que são, né, essa tríade, que são esses gênios da humanidade, que refletem tanto nas nossas vidas hoje, mesmo que nós não temos, às vezes, conhecimento, né, não participamos desse mundo das ideias aí, da teoria, da filosofia, da política, do direito para perceber isso, mas estão impactando as nossas vidas. E a gente pensa que nasceu, foi abençoado por Deus, alguma coisa nesse sentido, né? Mas há uma construção do intelectual. E no caso de Aristóteles, não é diferente. Faça uma comparação, né? A pessoa fala assim, eu vou estudar medicina. Nossa, 6 anos na faculdade. Depois o cara fala, não, mas ainda você tem que fazer uma especialização, né? Que normalmente implica numa residência, mais 2 anos. Nossa, ficar 8 anos estudando. Hoje isso assim parece um absurdo, né? E os cursos superiores, eles são de 5 anos. E o cara fala, nossa, 5 anos, né? E é evidente que para quem tem 17, 18 e entra num curso de 5 anos, realmente aquilo representa muito. Porque nós estamos falando de praticamente 1/3 da vida da pessoa. Quando você já vai fazer um mestrado, que é 2 anos, né? Um doutorado, que é 4 anos, você já está um pouco mais maduro, nem representa tanto, né? Para uma pessoa como eu, que já passou dos 50, então você falar 5 anos, menos de 10% da minha vida. Mas olha só, ele ficou 20 anos, isso na fase em que ele estava se preparando com Platão, porque depois tem todo um período que ele vai gradativamente descolando das ideias de Platão e elaborando o seu próprio sistema. Então percebam, para se construir um intelectual, gente, é assim muito tempo. E eu aproveito aqui para comentar um pouco sobre a carreira de vocês, para aqueles que optarem pela carreira acadêmica. Tá aí o detalhe que demora tanto tempo e nós temos tão poucos acadêmicos, ou podemos dizer assim, pessoas brilhantes, gênios aqui no Brasil, não aparecem muitos. Por quê? Porque a pessoa não se sente estimulada a ficar esse tempo todo estudando, se preparando para depois começar a produzir alguma coisa. A maioria das pessoas que você encontra, a gente conversa, o cara fala, não, eu quero terminar aqui o curso, né, uma licenciatura de 3 a 4 anos, não é nem 5, e ele já quer absolutamente trabalhar no outro ano, em seguida, se formou, já quer estar trabalhando, ganhando seu dinheiro, e alguns não querem pôr o pé dentro da escola de novo. Né? Então você imagina falar pro cara assim, você vai ser um cara produtivo, você vai ser um cara diferencial, mas você vai ficar aqui 20 anos estudando, e olha, gente, se você somar, vamos pegar aí 5 anos, 2 de mestrado, 7,
mais 4 de doutorado, 11 anos. Então é praticamente o dobro do tempo que você vai levar num ciclo normal de preparação para ser doutor. É praticamente o dobro que ele ficou estudando. E é mais ou menos isso mesmo para a gente preparar um cara para ele ter substância intelectual para falar, agora você vai começar a produzir realmente coisas de qualidade. Então você imagina que o cara vai estar com 17, ele vai sair dali com 37 e falar, opa, agora eu estou pronto para começar. E aí mais 20 anos para falar assim, não, agora eu produzi algo substancial, um livro, né, uma obra de qualidade. Então ele vai estar com 57. Então hoje nós vamos encontrar pouquíssimas pessoas que estão a fim disso, porque é realmente dedicar uma vida. A intelectualidade e a produção de grandes obras intelectuais, eu estou falando aqui em qualquer área, tá, pessoal? Tanto na filosofia como na química, para que vocês sejam, por exemplo, pesquisadores ou autores de obras na área de química, artigos ou livros que sejam uma diferença, que signifique alguma coisa realmente para a humanidade, algo novo, ou algo assim não tão novo, mas de alta qualidade o suficiente para dizer, olha, ele conseguiu melhorar alguma coisa aqui nesse sentido. Realmente é isso mesmo. Quando você vai estar produtivo, né? Quando que um professor numa universidade começa a dizer assim, ó, esse cara aqui está produtivo, se ele fez todo esse ciclo, mestrado, doutorado, ele vai estar com aproximadamente 45, 50 anos. E aí ele tem ali mais 15, alguns, quando tem uma saúde boa, até mais uns 20 anos de boa produção mesmo. Tá bom? Bom, a gente fez esse comentário aqui aproveitando, né, o ciclo de formação do Aristóteles, agora vamos retomar aqui para a sua filosofia. Vamos lá. O que ele vai ter de grande importância, tá, gente? E nós vamos comentar isso mais ao final, é sobre a lógica. Hoje, inclusive, a gente tem reflexo disso que ele estudou, até mesmo na programação. Porque essa lógica que nós usamos, né, que nós usamos não, os programadores, né, os desenvolvedores de linguagem que se utilizam, essa lógica, ela não surge do nada. Essa lógica é um processo de evolução e um dos primeiros a elaborar esse raciocínio lógico, essa formalização da lógica, que vai aprimorando isso gradativamente. Aí entra na questão da lógica simbólica. Aí você vai ver filósofos que são matemáticos ao longo do tempo também trabalhando com isso. Então essa formação gradativa dessa linguagem que é a linguagem lógica, que chega até mesmo depois a determinar como é que vão funcionar os computadores, tem uma raizinha aqui, vocês vão ver que tem um vínculo aqui. Tá? E outra coisa importante, como eu citei, é que ele vai ser um aluno de Platão, ele vai ser um platônico, e gradativamente ele vai começar a descolar, começar a enxergar falhas no que escreveu Platão e falar, opa, peraí, isso pode ser melhor interpretado. Essa hipótese aqui do Platão não explica isso. Então isso pode ser aprimorado desta forma. Ou seja, ele começa a rebater e podemos dizer que ele começa a aprimorar essa hipótese ou teoria das ideias. Né? E ele, inclusive, vai trabalhar com as ideias. Quando a gente escuta de uma forma simplista no dia a dia, alguém está se utilizando, né, de Platão e Aristóteles numa palestra, num outro tema, ele acaba dizendo assim, são pessoas antagônicas, né? Se você pegar a essência da teoria do mundo das ideias e lá na frente, né, a conclusão, o ápice ali do pensamento aristotélico, você pode falar assim, nossa, isso aqui ficou contraditório. Mas como eu falei, isso não é um processo, gente, que ocorre de uma hora para outra. Isso vai gradativamente. Então, na verdade, ele trabalha com as ideias e ele aprimora, inclusive, a nossa compreensão das ideias. Tanto que ele vai falar de 3 características que têm as ideias. Então vamos lá. Primeiro, as ideias, elas têm compreensão. O que significa isso? Que a ideia, da forma que é colocada por Platão, que é aquela coisa perfeita, isolada, uma outra realidade, e que nós só temos alcance através do processo intelectivo, né? Não é através dos nossos sentidos. Lembra disso? Dos mundos sensível aqui, o que a gente vai fazer é ter reminiscências. Nós vamos lembrar. Eu vou olhar para a planta que está ali e falar, olha,
aquilo ali me lembra alguma coisa. Por quê? Porque a minha alma, ou a ideia de Tarcísio já esteve, a ideia de ser humano já esteve lá e visualizou isso. E aí eu tenho uma reminiscência, eu vou recordar. E ele vai falar que essas ideias elas têm uma compreensão, ou seja, elas têm conteúdo, elas estão fechadas em torno de uma compreensão do que elas são, de uma definição do que elas são. Então elas têm ali as suas características que você começa a delimitar e compreender o que é essa ideia. Segundo, elas têm uma extensão. Então, cada ideia ela se aplica a uma coisa ou a um determinado número de coisas. Elas não podem ser aplicadas a tudo, de qualquer forma. Então, essas ideias, elas não são absolutas. Percebe como ele começa a desmontar um pouco aquela aplicação platônica. Porque ele começa a dar uma delimitação para essas ideias. E muito interessante é que as ideias, elas têm predicabilidade, ou seja, você tem que colocar um predicado nela, justamente para quê? Para fazer essa delimitação que ele coloca antes, na segunda característica, que elas têm uma extensão. E por que elas têm uma extensão? Porque elas têm um determinado conjunto de características, ou uma característica, que vai delimitar essa ideia. Tá? E esses predicados, tá, eles são os seguintes. Tá? O primeiro predicado, ele tem um predicado de gênero, de espécie, que é o segundo, de acidente próprio e de puramente acidental. Então, vamos tentar entender isso. Vamos primeiro trabalhar com a questão de gênero e espécie. Tá? Se você lembra um pouco aí de biologia, lembra que nós temos uma classificação em biologia? Quando nós falamos que tem o gênero e a espécie. E o gênero, ele é um conceito mais abrangente que envolve um grupo de espécies. O que realmente existe? O que você vê na rua? O que você vê na natureza? Você vê a espécie, o indivíduo da espécie, melhor ainda, né? O indivíduo da espécie. Aquele conceito de gênero é uma coisa que nós criamos. Então vamos pegar um exemplo aqui. Ecos cabalos e ecos assinos. Você está falando ali do jumento e do cavalo. O que existe? O que você vê lá no pasto? Você vê lá no pasto indivíduos da espécie ecos cavalos, e indivíduos da espécie ecos assinos. Esse gênero ecos, você não vê, ele não existe na realidade. Nós que criamos esse conceito para poder agrupar esses indivíduos. Isso na biologia, tá, gente? Isso é o conceito que a gente usa hoje, modernamente. Agora vamos dizer o que o Aristóteles enxergava enquanto gênero e enquanto espécie. Lembrando que Aristóteles também é importante na biologia, porque ele foi, na história, muito provavelmente, o primeiro a fazer uma sistematização e uma organização taxonômica dos seres vivos, de plantas e de animais. Então vamos lá. Para ele, gênero é quando a ideia exprime um elemento essencial, mas não determinante do sujeito. Então vamos de novo. Exprime uma ideia essencial, mas não determinante do sujeito. Por exemplo, o que é o ser humano? O ser humano é um homem, né, um animal racional. Então, quando eu falo animal, isso é típico do ser humano, é típico de mim. Só que ela não vai determinar o ser humano, porque existem outros animais. Vocês perceberam essa questão mais genérica? Que abrange um grupo. Quando eu falo animal racional, opa, ser humano. Agora, só o animal, nós estamos falando de vários. Podem ser aves, podem ser cães, podem ser gatos. E quanto à espécie? Quando a ideia define um elemento essencial e determinante do sujeito, aí sim o racional. Então, animal, racional. O racional é específico para quem? Para mim. E
essas questões aqui, elas são relativas, tá? Quando que você está usando um termo que ele é o gênero, quando você está usando um termo que ele é a espécie. Então, quando nós estamos falando aqui da humanidade, e eu falo animal, racional, esse animal eu posso entender como gênero. Porque é específico, sou eu, né? Todos os homens são animais, e todos eles são animais racionais, que é o que nos diferencia dos outros. Então, racional aí é o termo o quê? É a ideia específica. Agora, e se eu estiver falando do Tarcísio? Você está falando de você aí, do João, da Maria. Então, quando eu falar para vocês animal racional, eu estou falando do gênero. Perceberam? Animal racional vira o gênero nesse caso. Porque nós estamos falando de toda a humanidade. Aí eu teria que buscar outra ideia, ou talvez até mais de uma, que caracterizasse você, que caracterizasse a mim, para distinguir de todos os outros. Então vamos repetir isso, olha lá. Gênero, tá, é aquilo que é essencial para mim, é essencial, eu tenho que ter isso, tá? Eu sou um animal, porém isso não vai especificar como ser humano. E o específico de espécie é aquilo que é essencial e vai me individualizar. Então, animal racional. Pronto, isso individualizou o ser humano diante de todos os outros animais da natureza. Pelo menos do que nós saibamos até hoje, e caracterizando o racional como a nossa racionalidade, tá? A nossa, de ser humano. E se você mudar, tá, gente? Se você estiver olhando de um outro enfoque, você começar a se referir à espécie humana, tentando separar um indivíduo, ou até mesmo um grupo de indivíduos, né? Você pode fazer esse exercício, aí muda. Quando eu falo assim, animal racional, opa, isso é gênero, porque eu estou falando de todos. Agora, se eu falo animal racional, aquele grupo de indígenas que vive naquela região da Amazônia, pronto, aí virou gênero a espécie humana, e espécie específico aquele grupo de indígenas que eu caracterizei. Como eu falei, em alguns casos vou ter que ter mais de uma ideia para individualizar. E existem os acidentes. Então vamos lá, vai ter os acidentes próprios, tá? E nós vamos ter os puramente acidentais. Então o que é um acidente próprio? Elemento acidental próprio, que é uma particularidade única, mas que não determina o nível específico. Olha, vamos lá. Eu estou falando do Tarcísio. Agora pensa assim, vou pensar humanidade, animais racionais. Aí eu venho com algumas ideias que você vai saber que sou eu. O professor Tarcísio, né, que mora em Umuarama, que trabalha no Instituto Federal, que tem tantos anos. Opa, com essas ideias aí, com essas características, com esses predicados, você conseguiu me isolar. Você está falando somente de mim. E eu posso ter algumas características que são só minhas, mas isso não necessariamente vai me definir, não obrigatoriamente vai me definir. O fato, por exemplo, de eu ter o meu nome, ou o meu CPF, melhor ainda, o meu CPF. Isso é um acidente próprio, porque é só meu, mas o meu CPF não é essencial para me definir, entenderam? Só eu tenho esse número aqui no Brasil. Só que ele não é essencial para me definir. E existem outro tipo de acidente, ainda que é um acidente puramente acidental, né? Outra característica, outro predicado puramente acidental. Elemento acidental que não guarda particularidade com a coisa. Por exemplo, eu tenho cabelo grisalho. Você pode até falar de mim, você está falando, aquele professor lá, o Tarcísio, aquele que tem cabelo grisalho. Ótimo, ajudou. Porque realmente é um acidente. Ele usa óculos. Outro acidente. Mas é puramente acidental. O fato de eu não ter cabelo grisalho ou de eu não estar de óculos, isso não vai fazer com que eu deixe de ser Tarcísio. O fato de eu não ter cabelo grisalho, se eu ficar totalmente careca, ou a partir de amanhã meu cabelo ficar escuro, ou mesmo se eu pintar o cabelo, gente, ou se eu pôr uma lente e parar de usar óculos, tá? Isso não vai fazer com que eu deixe de ser, por exemplo, um animal racional. Então vamos revisar isso mais uma vez. O Aristóteles, quando a gente fala que ele vai mudar radicalmente a visão que Platão tinha em relação ao mundo das ideias, sim, isso vai acontecer. Tá?
Mas é justamente porque ele vai ser um platônico, ele vai trabalhar, ele vai estudar muito isso, e a partir daí ele começa a ter uma visão diferente das ideias. E por trabalhar muito com as ideias, ele vai caracterizar essas ideias. Entre essas características, lembra que ele vai dizer assim, olha, as ideias elas têm uma compreensão, então a gente vai entendê-las, tá? Elas vão ter uma certa limitação, então elas têm uma extensão. E por que a gente vai ter essa limitação e por que nós vamos ter essa extensão delas? Essa compreensão delas? Justamente porque nós vamos aplicar predicados. Você só tem como entender a ideia a partir do momento desses predicados. O que são isso? Essas características que você vai dando à ideia. Aquilo que você entende quando você cria uma palavra para expressar uma ideia, o que aquela palavra traz. E esses predicados, tá? Esses predicados que você vai atribuir à ideia, eles podem ser então de gênero, eles podem ser de espécie, eles podem ser um acidental típico daquela pessoa, daquele indivíduo, daquele grupo que você está falando exclusivo, ou pode ser puramente acidental. Tá? Lembre-se, o gênero ele fala de um grupo sem necessariamente individualizar, a espécie vai individualizar, animal, você está falando de vários, animal racional, você está falando especificamente da espécie humana. Mas cuidado quando você está falando isso, por quê? Porque nós podemos, dependendo da situação, dependendo do enfoque, aquilo que era espécie acaba virando um gênero. Por exemplo, se você está falando de mim ou de um grupo de pessoas, a espécie humana acaba virando o gênero nesse caso. Aí ele é o grupo mais abrangente. Tá? Espécie, você tem acidentes próprios, como eu falei, no caso do CPF de uma pessoa, e você tem aquilo que é puramente acidental, que até usa para caracterizar aquele grupo, aquele indivíduo que você está falando, aquele sujeito, mas ele não é parte essencial para definir aquele sujeito, como eu falei, usar óculos, cabelo grisalho, etc. Né? Muito bem. Essa crítica que ele começa a fazer, tá, gente, ao plano das ideias, a realidade das ideias, ele começa a enxergar um problema assim. Quando Platão fala que existem dois mundos, né, o mundo das ideias, lá perfeito tal, e aqui o mundo real, concreto, imperfeito, passageiro, ele questiona em primeiro como que ocorre isso. Como que esse mundo aqui forma esse aqui? Como que é essa participação? E Platão não conseguiu explicar isso muito bem. Ficou mais na base da afirmação mesmo, né? Porque é uma participação do mundo das ideias. Mas como que isso ocorre? E ele começa a ver alguns problemas. Por exemplo, se nós temos ali um mundo perfeito, imutável, constante, como que ele, que é perfeito, imutável, constante, vai originar isso aqui que é o devir, que é dinâmico, que muda o tempo todo, que é imperfeito? Como que pode ter essa relação de perfeito originar esse imperfeito? Então ele percebe que o Platão fez, na verdade, é deslocar o problema para outro lugar. Ele joga o problema para outro lugar. Então veja bem, é o seguinte, eu tenho a coisa ali, eu estou olhando o meu vaso, eu estou olhando o quadro, eu estou olhando ali uma janela, e eu estou tentando explicar o que é aquela janela, como se formou, como surgiu, qual que é a essência daquilo, a essência do ser humano, a essência do objeto, a essência da natureza, alguma coisa assim de um animal, eu estou tentando explicar aquilo. Como eu não consigo explicar aquilo, eu falo que a origem, a essência daquilo está num outro mundo. Falar, está no mundo das ideias. Mas cadê esse mundo das ideias? Eu quero ver, não, isso aí é só com exercício intelectivo, para um grupo muito seleto, que é o mundo dos filósofos. Então eu costumo dizer que essa crítica feita por Aristóteles, ela é mais ou menos, se aproxima com a crítica que a gente faz à panspermia. O que é a panspermia? É uma teoria que explica a origem da vida. Essa teoria diz o seguinte, que meteoros viajaram pelo espaço, saíram de outros planetas e chegaram aqui, se chocaram com o nosso planeta, só que eles transportavam germes, bactérias, esporos, qualquer forma de vida. E chegando aqui, deu origem à vida que está aqui. E a panspermia, na verdade, não responde a pergunta que é a origem da vida. Ele só transfere. Veio de outro planeta.
É de outro planeta. Ah, veio de outro. Então você não para responder mesmo a pergunta, você só transfere o problema. E dá a ideia de que essa hipótese do mundo das ideias só transferiu o problema. E aí você não consegue estudar coisa enquanto coisa. É bem isso que o Aristóteles fala. Que a teoria, ou melhor dizendo, a hipótese de Platão não consegue explicar esse ser enquanto ser. Então ele explica que nós devemos abandonar essa questão de que existe um mundo em separado e de que a explicação está na própria realidade. O que é o ser, a essência do ser de planta, de vaso, de janela, de ser humano, está na planta, no ser, no vaso, na janela, no ser humano. É ali que nós temos que observar e tentar entender isso. E aí ele começa a observar então que essas duas realidades estão juntas e ele fala assim, ó, existe a forma, existe a matéria. Essa forma, que podemos entender como essência aqui, é o que faz com que a planta seja planta. Só que existe a matéria onde aquela planta está. Aquela forma de planta está. Então existe a essência, que é aquilo que faz com que aquela coisa seja o que ela é, e existe a matéria dela. Tá, e como que eu sei o que é o que se as duas estão juntas ali? Ele fala, olha, na verdade não tem muito como separar. Matéria e forma estão juntas. Justamente se você separar as duas, vai deixar de ser aquilo que ela é. Mas uma forma de você entender isso é justamente quando aquilo que está ali, que tem uma forma e tem uma matéria sendo planta, ou sendo ser humano, um ser animal racional, ele sofre aquela transformação substancial. Então uma forma relativamente simples de entender isso é o ser humano. Eu estou aqui. Você, qualquer ser humano, conversando, falando, vivendo as nossas vidas. Nós somos animais racionais. Isso define o ser humano. Nós estamos ali em matéria e forma. E você vem a morrer. Quando você morre, você deixou de ser esse animal racional. Ficou só o quê? A matéria. Apesar de estar o corpo, você vê ali o rosto, né, da pessoa, o formato, tudo, conforme você lembrava dele naquele primeiro momento, mas o que está ali é a matéria. Ele sofreu essa transformação substancial, porque ele não é mais aquele ser racional. Então aquilo que sobrou ali é a matéria. Mas as duas estavam juntas. Só que quando ele tem essa passagem de vida para a morte, que ele deixou de ser esse animal racional, você conseguiu separar aquela forma da matéria. Muito bem. Outra coisa importante de Platão, gente, e nós podemos dizer assim que é a principal descoberta, né, da metafísica, a grande descoberta da metafísica, e depois eu vou explicar um pouquinho para vocês por que eu estou usando agora a palavra metafísica e comentar um pouquinho sobre essa questão do uso da palavra metafísica em determinados momentos da história da filosofia, outros não, né? Que ele vai descrever a questão de ato e potência. Então, como eu falei para vocês, existe forma e matéria. Essa forma, essa essência que faz com que aquele conjunto de matéria ali seja o que é, e eu dei o exemplo do ser humano, ser um animal racional, está ali vivo, morreu, passou por essa transformação, sobrou a matéria dele. Então ele vai explicar também que ocorre essas transformações porque os seres eles têm potência e ato. Ora, o que é potência? É a realidade daquela matéria. Então, aquela planta que está ali, o ser humano vivo aqui, está em ato, eu estou realizado, ou estou realizando essa realidade, esse ato de ser humano, animal racional. Aquela planta, ela está realizando esse ato de ser planta. Mas tem potência. Eu tenho potência, por exemplo, para voltar a ser só matéria. Porém, eu tenho potência para outras coisas. Eu tenho potência para ter filhos, eu tenho potência para desenvolver um projeto, eu tenho potência para ser um aposentado também daqui a um tempo. Aquela planta tem potência para gerar outras plantas, potência para produzir frutos, potência para produzir flores.
Então, essa separação de ato e potência foi muito importante para explicar isso que Platão tentou explicar com essa relação do mundo das ideias, só que de uma forma melhor. Porque aí ele consegue explicar essa dinâmica. E como eu falei para vocês, na discussão entre Parmênides e Heráclito, havia essa polêmica, ou é ou não é. As coisas ou são alguma coisa ou são só essa constante mudança. E o Aristóteles vem e fala assim, não, na verdade são as duas coisas. Nós, os seres, na verdade, todos os seres são, porque eles estão sendo alguma coisa. Então eles são, mas eles estão sendo, com potencial de ser outra coisa. Então ele consegue juntar, unir de uma forma muito mais lógica e muito mais clara, até para o nosso entendimento, né? Nós, pobres mortais, perto desses grandes pensadores, a linha de raciocínio do Aristóteles começa a ter muito mais lógica para a nossa mente. Então as coisas elas estão sendo aquilo, aquela planta está sendo planta, mas ela não vai ficar estática naquilo, sendo planta o tempo todo, porque ela tem potência para ser outra coisa. Tá? E é muito interessante essa questão da potência, por quê? Agora eu vou fazer um comentário da minha interpretação enquanto professor Tarcísio, tá bom? É óbvio que pensadores já abordaram diferentes aspectos dessa questão da potência e do ato, vocês vão ver isso depois, nós vamos abordar pensadores, inclusive do século XX, que voltam a falar dessa coisa do estar sendo e ter potência para se transformar em alguma outra coisa, né? E desse relativismo que isso acaba levando. Mas que interpretação que a gente pode fazer dessa questão da potência e do ato? Primeiro, a potência ela está relacionada a duas forças ou capacidades antagônicas, mas necessárias para definir uma maior ou menor capacidade de vir a ser. Então observe, a potência ela tem duas forças, tanto de ser, de progredir para alguma coisa, como de desfazer alguma coisa. Então eu tenho aquilo que eu posso chamar agora uma expressão que talvez algum outro pensador já tenha utilizado, mas desconheço. Eu gosto de utilizar essas expressões, que a potência ela tem, fazendo uma relação com a biologia, essa potência ela tem uma potência anabólica e uma potência catabólica. O que é uma potência anabólica? Aquilo de ir transformando naquilo, chegar a ser aquilo. E o que é a potência catabólica? De deixar de ser aquilo. Então vamos pegar aqui o ser humano para vocês entenderem. Anabolismo significa crescer, montar, construir. Então os biólogos, os bioquímicos utilizam essa expressão quando fala assim, a célula tem anabolismo, capacidade anabólica, porque ela pega matéria, carboidrato, aminoácido, vai montando a célula, construindo o organismo. E catabólico fala, ele é capaz também de degradar. Ela é capaz de pegar um açúcar, quebrar o açúcar, o carboidrato, para retirar a energia dele. Então nós temos ali, no ser humano, quando ele está sendo formado, quando você pega lá, desde a formação do embrião do estágio inicial, nós temos ali uma força, uma potência anabólica dele ir crescendo, se desenvolvendo, chegar ao 9º mês, nascer, continuar aquele anabolismo, vai crescendo, 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 até formar o ser humano adulto, 25, 30 anos. Porém, nós temos uma força dentro de nós mesmos, contrária, antagônica, uma outra potência, que é a catabólica. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que nós vamos atingir o ápice dessa formação do ser humano adulto e depois nós vamos começar a definhar. E vamos para onde? Para a velhice e caminhamos para a morte. Para voltar a ser aquilo, só matéria e acabar a forma. Que é o que está acontecendo na minha fase. Uma pessoa que tem 60 anos um pouco mais do que eu, quem 70 mais do que eu ainda, 80 muito mais, 90 muito mais. Ou uma pessoa que está doente, por exemplo. Alguém pode ter um câncer nesse momento. Então tem uma força ali, uma potência muito maior, há algum fato dentro dele que está impulsionando essa força catabólica de desagregá-lo e ele vier a ser o quê? Um cadáver.
Então perceberam que nós temos duas forças quando nós falamos dessa questão de potência. Nós temos uma potência anabólica, de chegarmos a alguma coisa. Mas depois que nós chegamos, nós podemos ter uma força contrária, que é a catabólica, de desfazer aquela alguma coisa. E isso depende do estado das coisas. Porque também pode-se voltar ao contrário. Né? Pode-se voltar ao contrário. Então, o estado da coisa também é importante, pois depende desse estágio em que se encontra.